Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Cidade para conversar sobre saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, nós estamos abordando aqui diferentes temas associados ao campo da saúde e nas suas implicações com a vida social contemporânea. A educação, a comunicação, a informação, a história, a arquivologia, a gestão. Então a gente vem tratando aqui de assuntos muito diferentes e muito distintos, tendo dois objetivos principais. O primeiro objetivo é fazer circular um conjunto de informações seguras sobre o contexto que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19. O outro objetivo é que a gente possa também registrar para o futuro o que nós estamos vivendo no contexto desta pandemia, né? Registrando o presente para dimensões futuras, né? Para a pesquisa e para o trabalho futuro. Então a gente vem desde o início da pandemia fazendo esse conjunto de lives e conversas com diversos pesquisadores para poder abordar esses temas. E o tema de hoje é sobre a disseminação, a possibilidade de disseminação de fake news por médicos, né? Em geral, a gente já tratou aqui de temas associados às fake news no campo da saúde. Em geral, os temas de fake news eles são associados com maior frequência aos usuários, aos pacientes, né? Mas a gente não pensou ainda a disseminação de fake news do ponto de vista dos médicos também, né? Como que eles podem, em alguns momentos, disseminar fake news. Vamos conversar hoje com a professora doutora Tânia Valente, que é médica, psiquiatra, pós-doutora pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela é professora docente permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, também da Unirio, e atualmente ensina, né, na Escola de Medicina da Unirio. Então a gente vai conversar hoje com a doutora Tânia e também tirar algumas dúvidas associadas ao campo das fake news e como que esse contexto da Covid-19 tem se apresentado como um desafio, especialmente para os médicos e futuros médicos no campo do Brasil. Olá, Tânia. Oi, tudo bem? Peraí, Tudo deixa eu me bem? organizar aqui, senão minha cabeça não aparece. Agora dá para Pronto, ver. peraí, acho que vai ter que botar mais uns negocinhos aqui. Me organizar aqui, não, tá cada vez mais fora de esquadro. Peraí, Tá. peraí. Como boa brasileira, eu fiz umas gambiarras aqui, né? Eu E também aí, faço as assim, minhas. Eu também as faço. gambiarras e gambiarras, né? Acho que agora vai. Agora volta aqui uns pedaços e pronto. E é o que é Agora possível. sim. É o que é possível. Porque a gente virou Instagramer, YouTuber, a gente virou tudo, né? Exatamente. Nessa E, pandemia, e né? eu não esperava isso, não. Eu não esperava isso, não. Também não, a gente foi se adaptando. Ainda bem que foi rápido, né? Uhum. Porque para É, dar aula, para poder estar presente com os alunos nessas conversas, ainda bem que a gente
conseguiu, de certa forma, rápida essa adaptação. É. Mas nesse contexto, mas eu queria já, como eu disse, te agradecer muito pelo convite. A gente teve esse ano uma aproximação que foi muito bacana pelo curso, né? Uhum, Que eu e o André, professor André Pereira Neto, ministramos. Já teve numa live aqui uhum, também, muito, muito legal. Então, eu queria te agradecer por uhum, essa aproximação. Eu fiquei muito, muito fascinado, né, pela discussão no grupo do seu projeto atual, né, de uhum. pesquisa, pensando essa relação, a relação dos médicos com as fake news e até mesmo a possibilidade de os médicos também disseminarem, propagarem fake news no campo da saúde. Mas antes eu queria falar um Uhum. pouquinho da sua trajetória de pesquisa, né? Que você falasse um pouquinho dela. Você vem com, né, com essa aproximação tanto com essa dimensão da psicologia médica, psiquiatria, mas também nos estudos de antropologia e saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua trajetória de pesquisa, como é que ela foi se encaminhando e os temas foram se colocando para Acontecendo. você exatamente. Nossa, Igor, você está me fazendo uma pergunta difícil, porque a minha trajetória é uma trajetória atípica, bastante atípica. Eu sou formada no século passado e pela UERJ, eu sou carioca, né? Embora eu more em Taubaté. E assim, a minha ideia inicial era ser psiquiatra, mas não dei conta de trabalhar como psiquiatra antes da reforma psiquiátrica, né? Era uma coisa bem, bem punk. E aí eu fiz residência em saúde pública, na verdade em saúde coletiva na ENSP, na Fiocruz. Fiz a especialização em epidêmio e fui trabalhar como sanitarista. E aí de Uhum. sanitarista eu fui para infecto. Eu falo que era a minha outra encarnação nessa vida, mas eu já tive uma outra encarnação, eu fui infectologista. E aí, assim, mas a psiquiatria sempre foi um chamado, porque eu sempre olhei as relações entre a saúde e a doença com um olhar de sanitarista, com um olhar que é permeado pelo social, né, pelas ciências sociais. E eu fiz o mestrado na Unicamp, na área de saúde coletiva, saúde do trabalhador. Uhum. Depois eu fiz o doutorado em controle de infecção hospitalar e aí assim, aí a psiquiatria voltou justamente por causa da minha relação com os médicos, que era uma relação complicada, né? O cara que é sanitarista, ou melhor, que é infectologista e trabalha com controle de infecção hospitalar, ele está sempre em conflito com a prática usual dos colegas, né? Então, os colegas o veem como um inimigo. É o cara que vem para encher meu saco, para dizer que eu estou usando o antibiótico que não é correto, etc, etc. E aí eu voltei para a psiquiatria, né? E para a psiquiatria até mesmo pela impossibilidade de continuar a lidar com aqueles conflitos diários, né? Aí eu falei, não, eu acho que eu vou voltar para a psiquiatria porque, assim, é difícil mesmo eu lidar com isso. E aí eu fui para a psiquiatria e fui trabalhar com, assim, psiquiatria do ponto de vista cultural, né? Hum. E eu sei que cultura não é a melhor palavra para definir, assim, existe até um questionamento sobre o uso dessa palavra, mas, enfim, é o que temos. E aí, assim, enfim, aí eu fui para o lado que eu já deveria ter ido desde o começo, né? Que é a questão de como os modos de existência se relacionam com a psique das pessoas e a forma como elas lidam com a realidade, consigo próprias e com o mundo, enfim. Né? Então é assim, a minha trajetória é essa, é totalmente atípica. Se você for olhar meu Lattes, você não vai entender.
né? Enfim, não vai entender. E o pessoal do Departamento de Saúde Coletiva, da Unirio, entre eles o Nilson Moraes, que Sim, te sim. conhece muito, que te mandou um super Querido. abraço, né? E ele falou, nossa, é justamente uma pessoa assim, completamente atípica que a gente quer. Eu falei, nossa, enfim. Então, acho que eu encontrei minha turma, né? Então, enfim. Porque o Nilson também não é nada atípico, Nada, né? Ele é nada bem típico, atípico. é. E isso Então, faz dele também ser uma figura interessantíssima, pois é, boníssima, enfim, fenomenal, né? fenomenal. Fenomenal. Não, mas bem interessante a sua trajetória. Já me deu aqui perguntas para poder entender. Pelo Lattes, eu não consegui ver essa passagem pela infectologia. Eu vi da Aham. epidemiologia, assim, né? Pelo percurso, Uhum. mas é bem interessante. Aí, enfim, antes de entrar, eu tenho que te perguntar isso, né? Porque você falou de um tema que é importantíssimo e que veio sendo muito ameaçado no contexto mais recente da história do Brasil, né, que é Uhum. a reforma psiquiátrica, uma conquista importantíssima para o campo de estudos da saúde mental no Uhum. Brasil, e não só estudo, mas também atendimento, entendimento, prática médica, etc. Então, eu tenho que te fazer essa pergunta em relação, quer dizer, como foi esse retorno seu à psiquiatria já é pós a consolidação da reforma psiquiátrica, né, do processo. E o que você percebeu naquele momento de diferença no atendimento, no entendimento e no atendimento? Acho que isso faz muita diferença também, quando a gente, né, as percepções também ajudam, percepções sobre o que é, né, contribuem para um atendimento mais humanizado, né, calcado no indivíduo, enfim. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Então, Igor, a minha percepção, ela é um pouco decepcionante, assim. Ela é uma percepção decepcionada. Porque, assim, óbvio que antes da reforma psiquiátrica, o entendimento e o atendimento e a vivência do paciente com transtorno mental era muito difícil. Muito difícil para o paciente, muito difícil para os familiares, sem nenhum entendimento por parte dos médicos. E é curioso, porque hoje em dia eu estou fazendo uma especialização em psiquiatria geriátrica. E esses dias a gente estava vendo um vídeo de eletrochoque, né, que é uma técnica que tem suas aplicações, realmente funciona para o paciente que está deprimido e que não responde aos tratamentos. Então, assim, e aí foi inevitável, eu não consegui me remeter ao eletrochoque que eu vi, né, no século passado, ao choque insulínico, umas coisas assim que era do outro mundo, que eu falei, gente, eu não vou conseguir trabalhar nisso, né? E aí foi por isso mesmo que eu abandonei, eu não tinha condição psíquica de funcionar com aquilo. Hoje a gente vê um avanço muito grande. Dos seus problemas, mas assim, existe uma diferença entre o que o Amarante fala, né, ou que a Uhum. reforma psiquiátrica propõe, e a realidade dos serviços. Não avançou? Avançou. Não vou dizer que não avançou, mas ainda falta muita coisa. E não se trata de única e exclusivamente normatização ou publicações
ou avanço tecnológico, se trata de organização do serviço do ponto de vista do gestor. O paciente psiquiátrico, ele não reclama. Então, assim, não existe um movimento social forte, por exemplo, dos pacientes psiquiátricos, porque eles são pacientes psiquiátricos. Então, o que ele fala... né? Então, assim, eu falo isso do ponto de vista das cidades pequenas, que eu falo que é o verdadeiro Brasil. O verdadeiro Brasil não é o Rio, não é São Paulo, é Taubaté, Caçapava, Redenção da Serra, são cidades pequenas, onde isso é distante. É distante. Então, assim, teve todo um avanço, mas o paciente ainda... O louco. Entendo. E os loucos, a voz dos loucos não é ouvida. Não é ouvida. Ainda não. Ainda não. Pois é, e não tem movimento social de paciente psiquiátrico. Tem movimento social de mulheres, tem movimento social de um monte de coisa. Né? Então, é triste. Se você quer saber, é triste. É muito triste, sabe? É muito triste. Não, e eu estou pensando, ouvindo você falar desse relato e pensando, quando se pensa em retrocesso com esses mínimos avanços, aí fica mais... não. Aí, então, que eu falei, gente, assim, quando eu vi tudo isso que está acontecendo, eu falei, pronto, agora ferrou de vez, né? Porque, assim, o pouco que tinha vai ladeira abaixo, né? Então, assim, eu vou voltar aos anos 80 e aí não tem como. Aí não tem como. É muito difícil, mas você falou, é muito importante, né? É quase uma dimensão de uma subcidadania também, né? Não tem, né? Exatamente. Uma categoria inferior e como não tivesse direitos ali, né? Também, né? Para ser bem complicado. Que a gente vê movimentos de outros grupos sociais se organizando, mas talvez até mesmo pelas condições de saúde isso também dificulta, né? Esse tipo de organização, né? Os parentes às vezes querem se livrar de um problema, por outro lado. Exatamente, não tem adesão do parente que quer, assim, resolver o problema. Não, resolver o problema significa, interna, e assim, é isso, né? Porque eu quero dar jeito nisso e eu quero tocar minha vida. Eu sou parente dele, vou internar meu irmão. Assim, é o que temos para fazer, né? Então, nossa, e agora então com essa situação, eu não sei. É muito triste mesmo, de verdade. E isso que você falou, essa palavra subcidadania, eu não tinha pensado nisso, mas é isso. É isso. Muito, muito triste. Mas eu não poderia, depois de você comentar, né, essa sua passagem, perguntar sobre essa sua trajetória, perguntar sobre isso. Vou voltar ainda na infectologia, né, na sua memória. Na minha outra encarnação, A outra encarnação. Não. Ah, não. Eu sempre falo isso também, que a gente tem muitas encarnações numa só, né, na mesma gente. Mas eu queria muito te perguntar desse seu projeto de pesquisa e te fazer uma provocação pela minha percepção. Aí você, pelo projeto, você me diz o que você está observando. O que eu percebo muito é que se consolidou ao longo do final do século passado e desse, um princípio, né, e um conjunto de práticas para a medicina, né, que se denomina como movimento da medicina baseada em evidências, né? E até quero que você fale para quem está nos assistindo, que pode não conhecer o que isso significa, mas que um movimento que possibilitou mudanças muito profundas na prática médica, né?
Uhum. considerando especialmente a prática médica, a clínica médica, né, Uhum. associada aí a pesquisas, né, pesquisas científicas. Então, no Brasil, particularmente, a gente viveu um boom de congressos médicos, né, de várias áreas e várias, né, por conta dessa proximidade maior com as pesquisas científicas, sejam elas pesquisas clínicas, sejam pesquisas, né, de balcão, como a gente chama, né, enfim, seja aproximando dessas, ou pesquisas com biotecnologias, com fármacos e por aí vai, né? Uhum. E me parece, essa é a minha percepção, que no contexto da Covid-19, a gente está vivendo um contexto de uma mudança muito curiosa, assim, que a experiência clínica pessoal, eu estou prescrevendo tal medicamento, este ou aquele, me Uhum. dá quase a certeza de poder falar na televisão, de poder falar né? Tomem tal medicamento, toma isso, usa isso, tal, tal, tal. E até mesmo os próprios médicos se afastando da pesquisa, né? Uhum. Porque ser médico e cientista não são coisas coincidentes. Existe um processo, né? Que é o Uhum. processo, por exemplo, pelo qual você passou e tantos outros médicos passaram e passam, né? Para se tornar de médico a cientista. É um processo, pesquisador, etc. Às vezes a gente fala o cientista, não, o cientista é você, sou eu, né? Somos Uhum. nós, né? Nós que atuamos como pesquisadores também. Né? Então, eu queria que você falasse Uhum. um pouco sobre isso, sobre essa relação, né, dos médicos aí com a medicina e evidências, e talvez o que eu tô, enfim, é a minha sensação, tá, né, querendo dialogar, porque a minha de as evidências não mais científicas, mas as evidências pessoais como sendo baliza de um tratamento ou até de aparição midiática, por exemplo. Queria que você falasse um pouco disso. Então, eu penso que assim, tem uma certa mistura de uma série de coisas nisso tudo que você falou. E que para mim também é misturado. Então, e eu estou tentando entender essa coisa toda. Então, primeiro, não, eu esqueci de agradecer o convite. Agora que eu lembrei, eu anotei, eu estou aqui no meu papelzinho. Então, assim, nossa, eu não agradeci o convite, etc, etc. Então, vamos lá, estou agradecendo aqui o convite, né? E o segundo ponto que eu anotei aqui para eu falar era que, assim, isso não está muito claro na minha cabeça, né? Então, muitas das coisas que eu vou dizer ainda são pensamentos. Ainda não há dados que corroborem essa coisa. Então, essa é uma... Estou coletando material para poder entender essa coisa. E aí eu venho selecionando alguns vídeos e algumas notícias que são veiculadas principalmente por WhatsApp, relacionados ao tema. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, antes talvez desse boom midiático, de todos quererem aparecer, a classe médica, e aí eu estou correndo o risco de generalizar, e aí, assim, isso não tem nenhuma coisa... não quero causar malefícios, nem ferir os sentimentos estabelecidos, como diz a Isabelle Stengers, Uhum. mas, assim, é o que me parece, né? E aí eu corro o risco de ficar igual, de emitir opiniões, enfim, sem pé nem cabeça. Mas, enfim, você está me perguntando, então eu vou responder. E aí, assim,
por exemplo, até esse boom da mídia e de todo mundo fazer live, etc., o médico não gostava muito de aparecer, né? Uhum. Então, o pessoal da minha época, né, os médicos de trincheira, e eu estou usando esse termo, que é copiado da Andréia, esqueci o sobrenome dela, ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Caicó. Então, o médico que é formado antes da medicina de evidências, que você elabora o pensamento baseado numa série de estudos, onde você compara esses estudos, e aí pelo P, né, P menor que 0,05, você escolhe um determinado tratamento. Então, quando eu me formei, não tinha isso, porque não tinha nem acesso à internet. Para você conseguir um trabalho, um artigo, você tinha que pedir na Bireme, demorava 1000 anos, vinha pelo correio, era um horror. Mas assim, e aí, enfim, internet se transforma esse pensamento, e aí assim, né, eu preciso saber se eu opero um paciente de 60, de 80 anos ou não. Ele precisa colocar mais um stent, ele já tem 4, eu preciso colocar mais um. Então, eu vou lá na internet, procuro revisões sistemáticas sobre o tema, e essas revisões vão me falar, ó, você tem uma probabilidade de 80% do paciente morrer. Aí eu não opero, baseado nisso. Isso é bom? Claro que é. Não vou dizer que não é. Só que, né, a medicina, e essa é a minha visão, pré-estudos de evidência, cada um é um. Né? Você não sente diabetes como eu sinto. O seu diabetes é diferente do meu, porque você tem toda uma história, enfim, e eu vou ter uma outra história. Então, a minha relação com essa doença é diferente da sua. Então, essa é uma questão. Então, a medicina mudou. A medicina baseada em evidências causa uma transformação na medicina e causa uma transformação na prática médica e causa uma diferenciação entre o médico que se formou antes disso e o médico que se formou depois disso. O que eu tenho visto hoje em dia? Além disso, o cara que se forma hoje, ou a partir dos 2010, vamos dizer assim, ele, até por causa do mercado de trabalho médico, que isso a gente pode falar daqui a pouco, a concorrência é muito grande. Então eu preciso aparecer, eu preciso me diferenciar. Como é que eu me diferencio? Aparecendo. Como é que eu apareço? No Instagram, na televisão, no Facebook, no Twitter, sei lá o quê. Enfim, eu preciso existir. E como é que as pessoas existem hoje em dia? Nisso, nas redes. Então, para eu... E aí, hoje em dia, por exemplo, isso foi uma coisa muito louca, que eu fiquei sabendo, não fui, que tem esses coaches, né? Que fazem grandes eventos, grandes eventos assim, no AMB, antes da pandemia, é óbvio, com um monte de gente do tipo, você vai vencer, faça seu Instagram e tal. E aí, cheio de médicos novos, jovens, né? Acreditando nisso, ou comprando essa ideia. Então, assim, tem toda uma multiplicidade de transformações que aparecem no mundo e que fazem com que o camarada hoje em dia se veja na necessidade de expressar a sua opinião nas redes. E aí, essa opinião vem em função desses estudos,
enfim, que não é... Enfim, a gente pode falar, e aí, por exemplo, eu estava pensando, né, no título da nossa conversa, né? Podem os médicos disseminar fake news? Claro que eles podem, porque eles são pessoas que vivem nesse mundo conectado. Enfim, mas aí devem os médicos compartilhar, disseminar fake news? Por que os médicos não vão confirmar os dados que eles recebem? Né? O que faz com que eles não confirmem ou chequem e eles disseminem também? Né? É isso que eu fiquei pensando. Eu falei, pode, claro, ele é uma pessoa, vai compartilhar, assim como a minha tia dissemina, ele também vai Sim. disseminar. Né? Mas, Agora, devem? Né? Não, É isso. não, mas não, muito bom, né? Acho que no seu caso é muito mais do que uma opinião, tá baseado em várias, né, evidências e percepções da sua pesquisa, muito interessante isso que você está falando. E você tocou em alguns pontos que eu acho que são importantes. Um deles é um pouco, você falou do mercado de trabalho e das transformações, né, desse mercado de trabalho médico e dos profissionais de saúde de maneira geral, né? E aí eu vou fazer uma comparação muito breve e com uma pesquisa que eu acabei de encerrar sobre a cerebrização, né, dos processos de saúde e doença. E como você... E aí, ao longo da pesquisa, eu fiquei mais detido com as questões da nutrição e da educação física, particularmente. É muito curioso, né, que já há, nas novas gerações, uma ideia muito certeira de que o Instagram, o Facebook, o YouTube são espaços também para a minha profissão, né? Para eu conseguir mais pacientes, clientes, etc. Aí os pacientes como clientes mesmo, né? Mais alunos, mais, enfim, no caso, um outro. E aí você falou que isso também, que eu não tinha localizado naquela pesquisa, que você falasse um pouquinho mais, também para os médicos tem essa dimensão, e depois que você falou, eu falei, faz sentido, né? Alguns cirurgião, também, alguns médicos, sobretudo da estética, que eu vejo assim, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que fazem permuta com, né, com de repente algum influencer ou alguma influencer, eu te opero, e mais você posta no seu Instagram, esse boom, né, dois booms da quarentena em termos de intervenções, né, no corpo, a harmonização facial e a lipo-LED, né, que eu nem sabia, eu demorei para entender o que era esse LED da lipo e tal, lipo HD, eu falei, gente, o que é isso? Aí é de hiperdefinição mesmo, né, de produzir que é super invasivo, é um procedimento muito invasivo, mas que várias pessoas fizeram. Já que eu estou em casa mesmo, vou fazer uma lipo, né? Então, tipo, né? Tipo assim, né? Já que estou em casa, né? No começo da... Então, e isso também acaba, né? E aí o que a gente falou do podem e do devem, acaba também, não há nenhum tipo de conflito ético, não há nenhum tipo de, né, ou de legislação que possa coibir práticas como essa de permuta, porque você acaba estimulando, num contexto de tanto uso das redes sociais, acaba estimulando que pessoas façam harmonização facial, que queiram fazer a tal lipo HD, etc e tal, queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, são duas coisas, desculpa. Uma é relacionada à medicina, como que a medicina, o mercado de trabalho da medicina tem se comportado atualmente, qual que é a sua relação com as redes sociais, né? E essas dimensões éticas nessas práticas que têm sido cada vez mais fortes e presentes no campo da medicina, me parecem como oportunidade de trabalho, inclusive, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Essa também é uma questão, essas são questões importantes, porque se a gente olhar para o mundo, né, e agora eu lembrei
de uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que assim, o aluno sempre começa a dissertação ou a tese como, então, na Grécia, sabe assim? Então, tudo começou na Grécia. Eu falo, nossa, se você vai começar desde a Grécia, nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, assim, mas assim, desde que o mundo é mundo, o cara que é xamã, ou feiticeiro, ou sei lá o quê, na tribo, ele é uma referência, né? Quer dizer, isso foi se consolidando ao longo do tempo e, enfim, né? O cara que detinha o conhecimento sobre a saúde ser uma referência na sociedade na qual ele vive, enfim, foi ficando cada vez mais simbólico e hoje em dia eu considero até arquetípico no sentido de que isso é uma imagem que a gente tem na cabeça, né? Eu não consigo dar jeito em relação a um desequilíbrio na minha saúde, então eu vou, não dei conta, minha mãe receitou um chá, não resolveu, etc, etc, então só me resta ir ao médico. Aí eu vou para o médico. A questão é, e o médico, quer dizer, o cara que vai para a faculdade de medicina, ele também acredita nisso. Assim, os meninos que entram, eles acreditam nisso piamente, né? Que eles serão referência, e ele já começa a ser referência desde que ele está na faculdade de medicina, né? Então ele vai para a festa de Natal, ele está no segundo semestre, ou seja, no final do... não, você já é médico? Você é médico? Não sou médico, estou estudando medicina, não sei nada, mas... Então, por que não sei quem tem uma doença? Então, assim, né? A eu falo que tem esse kit que vem junto. O que você fala tem poder sobre a vida das pessoas. Preste atenção, quando eu estou dando aula, eu falo, preste muita atenção no que você fala. Porque o que eu falo hoje para você, na hora que eu estou te atendendo na UPA, né? Então nós não vamos nunca mais nos ver, é um plantão, etc, etc. Mas eu atendo você numa UPA 5 minutos e falo para você uma coisa, isso vai ficar na sua cabeça. Exato. E muitas vezes fica o resto da vida. Porque o médico falou que isso assim, assim. Então, isso pode ser para o bem ou para o mal. Então, a questão é como é que o médico se vê e se coloca na sociedade hoje em dia, e aí ele sai da faculdade pensando que ele vai se tornar uma referência, etc., como a faculdade ensina para ele, e ele cai num mercado de trabalho onde ele é ninguém. Ninguém. Ele não tem carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem domingo. Eu conheço pessoas que moram no Rio de Janeiro, então ele mora na Barra, né? Aí eles ficam o final de semana na Barra. Na segunda-feira ele dá plantão em a Dutra, né? Em Queluz, 24 horas. Na terça-feira ele dá plantão em Cachoeira Paulista, 24 horas. Na quarta-feira ele dá plantão em Lorena, 24 horas. Na quinta-feira ele dá plantão em Guaratinguetá, 24 horas. Na sexta-feira ele termina a semana em Taubaté, 24 horas. E ele volta para o Rio de Janeiro, para o seu apartamento na Barra, com sua BMW, sei lá o quê, enfim, com um carro bacana e tal, não sei o quê. Quer dizer, isso é vida? Esse cara consegue se atualizar? Esse cara, quando ele está acordado, ou ele está atendendo no plantão, né? Então, no plantão, ou ele está atendendo, ou ele está dormindo. Esse cara come mal, dorme mal, porque um quarto de plantão é algo indescritível. E eu, assim, já dei muitos plantões, agora não dou mais plantões, porque também não aguento mais a plantão. Então, assim, esse cara come estrogonofe de salsicha,
que é a comida que tem no hospital, assim, né? Um hospital que está em dificuldade financeira. Então, assim, ele come mal, ele dorme mal, ele não se atualiza, etc, etc. E ele está ali no mercado de trabalho que ele jamais imaginou na faculdade. Então, ele é uma referência? Ele é uma referência. Ele continua sendo uma referência? Ele continua sendo uma referência. Mas é esse o mercado de trabalho, né? Sem nenhuma possibilidade de atualização ou de uma prática decente. Né? E o número de pessoas, e assim, sem carteira assinada, o que eu acho pior, né? Você vai trabalhar. Por que eu parei de dar plantão? Por causa disso. Ah, a senhora tem pessoa jurídica? Não. Ah, mas sem ser pessoa jurídica não pode dar plantão. Eu falei, então, não posso dar plantão, porque eu não vou fazer uma firma para isso. Eu não tenho. Então, acabou, né? Então, quando um camarada desse posta na rede social algo que ele não tem certeza, na verdade, né, ele não tem noção também do que está acontecendo. Então, são essas mudanças no mercado de trabalho médico afetar, ou seja, atravessar, né, a forma como esse profissional se situa na sociedade. Aí, para sair disso, o que ele faz? Vira um influencer. Então, assim, eu preciso fazer... Para sair disso, eu faço qualquer negócio. Me alio a um influencer, quer que eu opere você? E aí, assim, meu consultório, aí eu me livro disso, né? Eu perdi a noção do que eu estava falando, falei, gente, mas como que isso se liga? Liga sim. Liga né? sim. Liga sim. Liga sim. Né? Todo essa soma, né? Eu fiquei muito pensando no que você falou, soma-se essa precarização do trabalho e até mesmo, como você disse, não está falando de SUS, né? Também está falando de hospitais privados, etc., que pagam muito bem pelo plantão, mas também nessas condições. Você é PJ, você, né, não tem... Chegou lá, viu o negócio. Estou falando aqui, calma. Pode falar. Você é PJ, você não tem, né, direitos, etc e tal, de férias ou de, né, enfim, de outra qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você é médico, né? Exatamente. Tem um capital, né? Tem um capital Isso, o capital simbólico, o capital simbólico, exatamente. Né? Você está aqui todo, né, com essa, mas tem um capital e que em muitos casos também é capital financeiro, né, econômico, sim, né? Também sim, exatamente. se reverte também, em alguns casos se reverte. Tanto se a gente for pensar em contextos, né, que houve um processo muito ideológico em cima, né, dos médicos cubanos, etc. Mas tem muito a ver. Por que precisa? Porque tem a soma disso, né? A maior parte dos médicos formados no Brasil hoje não quer ir para os rincões do país, né? Não quer. Quer ter seu consultório, como você bem falou, quer ter a sua, né? Ou fazer os seus plantões em hospitais privados que vão pagar super bem e permitir a manutenção de um status, mesmo que isso seja tenha como base uma precarização, você não vai conseguir nem ter férias. Para ter férias tem que deixar de ganhar para poder ter férias, né? Não vou fazer o plantão, coloco alguém no meu plantão, né? Ainda tem que arrumar alguém para o meu plantão para tirar uma semana de férias, enfim. Então tem toda uma questão, né, que você está colocando, mas ao mesmo tempo tem o capital simbólico, sou o médico, né? E é muito curioso quando você estava falando isso, eu pensando também aí usando um termo, né, do Levi-Strauss, que eu gosto muito, como você também, né, percorre a antropologia, da eficácia simbólica,
né? E Uhum. dessa fala médica, dessa palavra, está associada muito a uma eficácia simbólica. Um perfil aqui, além da pesquisa, desculpa não ter feito seu comentário antes, mas acho que cabe tudo a ver agora, que ela fala assim, infelizmente a palavra de um médico tem mais valor do que a de um pesquisador, às vezes, justamente porque ele é médico, né? O médico disse, né? Então a gente viveu no Brasil uma panaceia em torno da hidrocloroquina, né? No contexto atual, né? E outros, né? Ivermectina, tal, que não tem nenhuma comprovação. Todas as revisões sistemáticas que foram feitas, os estudos que específicos foram feitos sobre isso, estudos importantes, grandes no Brasil e no mundo foram feitos sobre esses medicamentos e dizem que não funciona, né? Não Uhum. funciona, né? Usando os procedimentos rigorosos, né? De grupo controle, grupo experimental, todo aquele procedimento rigoroso e não tem comprovação. Mas basta um médico dizer que a gente né, essa palavra tem poder, né? Queria que você falasse um Uhum. pouquinho disso também e como que isso se associa com essa disseminação de fake news. Porque aí você recebe um áudio é um médico que disse, um áudio do médico que disse, né? Uma palavra que tem poder pelo ethos, né? Pelo fato Uhum. de ser da confiança nesse enunciador, o fato de Sim, ser sim. médico, Uma né? coisa arquetípica, Arquetípico, simbólica, né? exatamente. Totalmente, totalmente. E aí, nesse aspecto, aí eu posso falar um pouquinho do material que eu venho recolhendo. Eu venho recolhendo alguns áudios, alguns vídeos e algumas mensagens em escrito. E aí, o que eu vi? Que a gente tem um grupo, né? Eu consegui ver 3 grupos. Um é o das pessoas que se dizem médicos. Então, eu sou o doutor fulano que trabalho no hospital sei lá o quê, e eu vi as pessoas melhorarem com cloroquina, etc, 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 etc. Então, o doutor fulano, ele não dá o CRM dele, ele, enfim, eu sou a doutora Tânia Valente. Uhum, Quer dizer, esse é um grupo, né, que você não consegue checar se essa pessoa é realmente médica, se, enfim, saber se o que ela está falando é uma grande besteira ou não. Então, essa é uma coisa. Existem mensagens que são. Então, esse é um grupo, o outro grupo é mensagens que são atribuídas a médicos. Então, assim, uhum, o doutor fulano do hospital, sei lá o quê, disse que. Então, esse é médico mesmo, né? Eu digo que ele disse que, né, a ivermectina funciona. Esse é um. Mas eu não checo, né? O doutor uhum, fulano que tem o CRM tal, que está na prática médica, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Eu falo que é o doutor fulano, né? uhum, E o terceiro grupo é o de médicos que realmente se apresentam como tal, né? E que fazem recomendações, né? Então, eu sou a doutora Tânia, não tomem ivermectina porque não funciona, não tomem cloroquina porque não funciona, etc, etc, etc. Geralmente, quem faz isso é o médico mais antigo. Ele não é o influencer. Ele não é o cara que tem Instagram, sei lá o quê. Não sei da onde que ele tirou que ele vai emitir a opinião uhum, dele, mas ele emite a opinião e, enfim, se você for checar, você pode até checar. Porque ele fala, eu sou o doutor fulano, eu penso assim, assim, assim. Não usem isso assim, assim. Então, a gente tem 3 grupos nessa confusão e fica tudo num bolo só, né, sobre essa coisa da cloroquina e da ivermectina e etc. E aí eu vejo duas dificuldades. E agora eu estou falando do médico
do médico moderno, vamos lá. Não é o médico de trincheira, os médicos mais antigos, né? O trabalho médico em si também sofreu modificações. Então, quando o paciente vai na UPA, hoje, ele vira para o médico e fala assim, eu estou com Covid? Estou, então eu quero tomar cloroquina. Aí, Tânia, então assim, óbvio que eu não peguei a epidemia de Covid, não trabalhei em plantões na epidemia de Covid, mas vou usar um exemplo. Chegou uma vez uma paciente para mim e falou assim, eu quero fazer uma ressonância. Aí eu falei assim, uma ressonância, mas de quê? E aí, assim, é uma conversa, né? É uma negociação. E eu nunca usei do tipo, eu sou a médica, você é uma besta. Não, eu sou a médica, vamos conversar. Uma ressonância de quê? Uma ressonância de mim, ela falou. Mas como assim de você? De que parte? Ela falou, não, de mim inteira. Aí eu falei assim, não, mas sabe o que é? Assim, eu não tem como fazer uma ressonância de você inteira. Tem. E aí, enfim, negociei, etc, etc, etc. Ela saiu da UPA com encaminhamento para uma consulta médica com um clínico geral no posto de saúde. Ela entendeu. Eu demorei. Sim, eu demorei. Mas também não demorei 3 horas. Eu fui conversando o que é uma ressonância, por que se faz, etc, etc, etc. Pronto. Ela foi embora. Não voltou mais, não voltou para me xingar, nem nada disso. Então, o paciente que chega hoje e que o médico fala... agora eu vou falar do meu filho. Meu filho estava com suspeita de Covid. Foi no hospital particular em São José dos Campos. O médico pediu o exame lá do nariz, o SWAB. Antes de sair o resultado do SWAB, ele prescreveu azitromicina, ele fez a consulta, prescreveu azitromicina, vitamina D, nananana. Aí meu filho me ligou e falou, mãe, eu fiz aqui o SWAB, vai sair de tarde. Mas o médico passou isso assim, assim. Eu falei, mas o médico passou isso assim? Como assim? Como assim? Porque assim, geralmente a gente passa o remédio, a gente prescreve depois do resultado do exame, mas não saiu o resultado do exame, ele falou, e aí então? Ele já me deu a prescrição. Eu falei, então tá, né? Eu não tomaria. Porque assim, né? Então assim, tem essa inversão. E o cara faz isso, muitas vezes, porque ele precisa se livrar do paciente. Tem um monte de gente que Então, eu sei que você vai querer cloroquina, então vai cloroquina, né? E eu também vou tomar cloroquina. Então, assim, muitas vezes nos grupos de médicos, gente, agora é ivermectina, vocês vão tomar? Eu falei, eu não vou tomar, eu vou tomar café. Assim, um toma café, outro toma ivermectina, porque assim, cada um toma o que quer, né? Então, assim, porque também não existe, não existia, não estava existindo muita clareza em relação a isso, né? Depois que sai os estudos mostrando que realmente não funciona, funcionava para isso. A gente, olha, que eu saiba, funciona para sarna. Eu não estou com sarna, eu não vou tomar. Pronto. Né? E pronto. E vou orientar quem eu conheço aqui, quem está em volta de mim, a não tomar. Então, eu penso que isso também se relaciona com essa mudança do paciente que vai nas redes sociais, que vai no Google, etc, etc. Não estou achando que as pessoas não podem ir no Google. Mas o médico tem que estar disposto a conversar com a pessoa. Ele tem que ter tempo. E aí, o Byung-Chul Han, que você deve conhecer, que é um coreano, eu amo. Fantástico, ele é meu guru atualmente, gente, eu amo. Então, ele fala da coisa do tempo e do quanto você precisa resgatar, ele fala da destemporalização, né, do indivíduo.
você precisa resgatar o tempo de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Eu estou no plantão, mas Uhum. a minha função também é orientar. Né? Aí, assim, mas a pessoa quer. Então, tá bom, eu vou prescrever, mas isso não vai funcionar. Agora, não dá para eu prescrever só porque você colheu um suave. Uhum. Aí fica difícil. Né? Não, tava aqui anotando, enquanto estava falando, anotando e pensando várias coisas, muito, muito interessante isso, porque tem uma mudança também que não diz respeito só ao, aos médicos, que também estão imersos nesse contexto, e você contextualizou muito bem, né? É um contexto de acesso à informação e a sensação de que o acesso à informação já é o conhecimento em si, Isso, né? Em exatamente. si, né? Não, e não, enfim, todas as mediações que fazem parte do processo de produção do conhecimento parece que elas são suplantadas, mas também o paciente está muito premido, né, por ansiedade, por várias questões por esse contato muito forte com esse material também das redes sociais, da internet, de modo geral, do WhatsApp, e acaba também já tendo uma predisposição mas eu já sei que eu tenho e já sei que você tem que me prescrever, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. Já sei. Eu vou só É, vir aqui para ter só a receita que eu não posso. Se eu pudesse a receita para mim, eu me dava, né? Mas eu não então, posso, mas eu né? não posso, né? E aí, assim, o profissional tem que estar disponível, porque ele é uma fonte de informação. A palavra do médico tem poder, né? Sim. Então, se ele explicar, e se a pessoa quiser ouvir também, porque muitas vezes ela não quer ouvir, mas, enfim, tá difícil, tá difícil. Sim. Teve uma pessoa que falou que mora no Pará, eu estou lendo aqui, né? Isso é verdade, É, verdade. Desculpa. aham. Ela falou Então, assim, hum, ela falou só para ler para quem hum, ela falou assim exatamente, em relação à questão da importância dos médicos cubanos, que ela mora no Pará e percebeu, né, que muitos médicos, os médicos cubanos trabalham em qualquer lugar do estado, né? É um médico assim mais de trincheira, né? Ele vai para onde está isso. precisando, né? Uhum, E ela já disse que os médicos locais brasileiros não querem ir. E uhum, certamente nesse jogo de força cubano, aí começa cubano, socialista, comunista, não sei o quê, começa uma, né, sendo que a medicina de Cuba é uma das melhores já conhecidas do mundo, assim, já conhecida, né, enfim. Mas ao mesmo tempo tem uma questão da uma carência que ela fala aqui muito bem da população pobre, né, que acaba ficando nesse jogo, quem perde a população nesse jogo ideológico, né, enfim, dos médicos cubanos político-ideológico, então quem perde é a população mais pobre que fica sem médico, que fica sem atendimento, que fica sem, né, sem contar com esse tipo de atendimento. Aí não sei se você quiser comentar alguma coisinha em relação a isso também. então, eu acho que vale a pena fazer um esclarecimento em relação a isso, e isso não é de ouvir falar, não. Eu tenho amigos que aconteceu isso. Então, assim, o cara está em São Paulo, ou no Rio. E aí, isso assim, antes do Mais Médicos, tá? Antes do Mais Médicos. Então, ele estava no Rio, uma prefeitura, sei lá, no interior do Amazonas, fazia uma oferta para esse camarada ir para lá e ganhar. Então, o cara ia trabalhar no posto de saúde, ia ter um dia para dar plantão no hospital e ele ia fazer mais não sei o quê. Tipo assim, eu sei, então o cara saía já com um salário, enfim, 30 mil reais. Vamos lá, por exemplo. Aí ele largava os plantões, que ele ficava correndo para lá e para cá, né? Então, assim, eu vou parar de fazer isso, eu vou ter
uma pequena cidade, sei lá, de 10 mil habitantes, vou andar 5 minutos, eu estou no posto de saúde, almoço em casa, né? Vida dos sonhos, Uhum. né? Que todo profissional quer isso, né? E eu vou para lá. Aí chegava lá, quem fazia esse convite era o prefeito, em geral. O prefeito trazia o médico, então ganhava capital político, né? Enfim, com isso, o doutor fulano e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele pagava 3 meses de salário e parava de pagar. Aí o cara tinha largado os plantões, tinha levado a família, Uhum. não tinha salário, porque o cara simplesmente vira para você e fala assim, a verba acabou. Aí, como assim a verba acabou? Não, você tem que me pagar. Não, eu não tenho mais dinheiro, eu não vou te pagar, e se você quiser, você entra na justiça. Entrar na Justiça do Trabalho hoje significa aproximadamente 10 anos para você receber. Isso. Mesmo porque as prefeituras têm prazo duplicado, então os prazos para as prefeituras, aí você cai nos precatórios, eu sei tudo isso porque, enfim, já aconteceu comigo, não fui para o Pará, é óbvio, mas aconteceu isso comigo. Então, além disso, o cara não recebe. Aí ele pensa assim, agora eu tenho que voltar para lá. E assim, aí acontece isso com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Além disso, ele não tem, óbvio, antes do Mais Médicos, se ele já não se atualizava, ficava mais difícil. Então, o Mais Médicos veio para suprir isso, porque aí governo federal traz um cara que, enfim, vai ganhar, se contenta em ganhar X e trabalhar muito, porque eles trabalham muito. Uhum. E eu não questiono de forma alguma o conhecimento deles, eles são absolutamente competentes. E aí, assim, por isso que o profissional não sai de São Paulo e do Rio de Janeiro, a maioria, e existem estudos mostrando para onde vão os egressos do curso de medicina, para onde você quer ir. Então, até mesmo em cidades menores, mas assim, que são centros médicos, Botucatu, Ribeirão Preto, o cara vem sei lá, do interior de Goiás, ele quer ficar em Ribeirão Preto. Uhum. Mesmo que ele tenha uma vida difícil, vamos dizer, ficar para lá e para cá, etc, etc. Porque ele vai ter uma prática, talvez, melhor e não vai ficar à mercê disso. Então, assim, isso as pessoas não comentam, né? Fica difícil para um cara passar por essa situação, porque ele vem com uma mão na frente e outra atrás. Vamos começar tudo de novo. Sim. Né? E vem, como você disse, dependendo do salário também, né? Tem família, tem todos os compromissos aí que envolvem isso. Porque geralmente quem topa isso é o cara que tem família, que quer ficar mais perto da família, etc, etc. Enfim. Então, olha, não é fácil. Não é fácil. Assim, a análise é muito complicada justamente por isso, porque tem muita coisa. Eu vou fazer aqui minha última pergunta. A gente já está com o tempo avançado, já 1 hora. Eu tinha combinado com você para a gente conversar por 1 hora, mas o papo está tão bom. Enfim, mas também convidar a todos e a todas que não puderam assistir inteira, entraram, etc. A live vai ficar disponível no canal do IGTV e depois no canal no YouTube, né, Maior Eletricidade. Compartilhem, eu acho que esse papo está muito bom, né? Outras pessoas possam assistir. A pesquisa da Tânia é muito interessante, o trabalho dela é muito interessante. Mas eu queria perguntar também em relação, por isso que eu falei, eu vou voltar em algum momento na sua encarnação de infectologista. Porque eu vou fazer uma pergunta, né, que é em relação às vacinas, particularmente. Né? Nesse contexto aí,
né, de descrédito da ciência, e particularmente da saúde e tal, as vacinas também entraram, a mim, de uma maneira muito preocupante, né? De um modo muito preocupante. Elas entraram nesse descrédito da ciência. Então, todo mundo, de repente, as pessoas começaram a falar de RNA. Eu falei, peraí, você sabe? Eu vejo, às vezes, minha tia, no grupo da família. Peraí, mas você sabe o que é RNA? Vamos lá, né? RNA é mensageiro. E começa a falar assim, com uma propriedade, né? Exatamente. Que eu Exatamente. fico assim, mas os assuntos vão da política, passa pelo Oscar e chega no RNA Chega no mensageiro. RNA mensageiro, exatamente. Que eu fico assim muito preocupado com o quanto que o impacto que isso pode ter, né, na própria política de imunização do Brasil, que eu espero não ter que dizer né, mas é respeitadíssimo, né, a gente vacina para a nossa população, nós vacinamos um quantitativo muito significativo de pessoas Uhum, ao longo do exatamente. ano. E eu Uhum, temo, o meu temor é que o impacto não seja só em relação à Covid-19, né, que já uhum, é gravíssimo, né, porque a uhum. gente não tem, diferente de outros países, um programa de vacinação, uma política Pois de é. vacinação para a Covid. A gente não tem ainda, né? Então, Uhum, e o ano vai começar e todas as vacinas estão pressupondo aí 2 doses, o que, para, sei lá, vacinar 180 milhões de brasileiros, tem que ser 360 milhões de vacinas. Ou seja, isso não é barato, isso não é de graça, isso não é fácil de se fazer em termos de logísticos, uhum, etc. Então, quanto mais demora, menor a chance de a gente conseguir vacinar um quantitativo grande de pessoas ao longo do ano que vem, né? uhum, E aí, assim, aí eu vou exercitar aqui. É muito diferente do contexto da influenza H1N1, uhum, né? Em que uhum. essa política de vacinação, a programação estava dado, colocado. Então, a gente teve uma pandemia que teve proporções importantes também. É claro que não com a gravidade que a Covid trouxe para a gente, mas também importante. E no ano seguinte, né, 2009, 2010, a gente já teve a vacinação para a influenza H1N1. Mas queria que você falasse assim, como é que você vê, ou se é possível agora, o impacto disso para a vacinação, dessa disseminação. E muitos médicos têm falado, muito, né, em lives, né, enfim, contraindicações de se vacinar. Eu fico, não só em lives, mas também na É, CNN, na TV, eu fico muito preocupado, assim, muito exatamente. preocupado, né, porque aí você dá Exatamente. respaldo a um movimento, né, o médico tá falando, mas eu falei, mas ele é infecto, ele é imunologista? Não. Aí quando eu vou procurar para ver a especialidade, não é, né? Não é infectologista, não é imunologista, não é biomédico, que também, né, trabalha bem com Uhum. essas, não é biólogo, não é, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu tenho visto também, Igor, com uma surpresa muito grande, isso que está acontecendo, porque isso contraria as evidências científicas que, de uma forma ou de outra, têm servido como base à prática médica. Então, assim, você tem um médico de trincheira que não tinha evidência de nada, ele tinha a evidência dele mesmo e ele fazia a medicina dele individual, de uma maneira ou de outra. Aí você tem o médico pós-medicina baseada em evidência, então ele é a evidência, né? Então eu dou isso, dou aquilo, saiu aquilo. E aí, na hora da vacina, esse cara que. Então, aí assim, o cara lá da trincheira diz que vai se vacinar. Porque ele é velho, porque ele está com medo de pegar Hum, Covid, é uma possibilidade, né? Não estou negando essa possibilidade. Então, pode ser. Então, não é porque tem evidência ou porque não tem evidência. Esse que foi formado há menos tempo, ele está contradizendo isso que baseou a prática dele.
E aí isso é uma coisa paradoxal. E eu não consegui entender ainda por que que isso está acontecendo. Eu tenho recebido algumas mensagens comparando o tempo que levou para desenvolver a vacina tal. Eu tenho recebido mensagem, então, a do Covid levou só 1 ano, então não vou acreditar Uhum, nisso. Eu falei, uhum, gente, mas você acreditava em técnicas que levou só 1 ano, que levaram só 1 ano para serem aceitas. Então você uhum. acreditava nisso e nisso que você não acredita? Eu não consigo entender. Então, eu não É, consigo entender. só um parênteses, eu estava uma vez conversando com uma prima, né? Na verdade, mais velha, eu chamo de tia. Ela falando, não acredito na vacina e tal. Eu falei, você acredita em gel redutor de gordura? Você passa gel redutor brincando, sabe? Você acredita nisso? Então, né? Que vai Então, passar o creme e a barriga vai sumir. Você acredita nisso? Não, porque muito diferente desse gel, a vacina é todo um procedimento, muita pesquisa, muitas aquelas coisas. Sabe? Então, é uma coisa muito que eu não consigo fazer nenhuma associação, mas que realmente está acontecendo. Eu vejo muitos profissionais de saúde dizendo que não vão se vacinar, porque existe o interesse econômico, porque, enfim, porque vão vender seringa, porque vão vender agulha, e aí o pessoal fica de olho nas reações vacinais que estão acontecendo não sei aonde, aí você recebe gráficos que... Tá. Aí eu falei, gente, eu não estou entendendo, eu realmente não estou entendendo, mas que isso está acontecendo? Está acontecendo. Tem explicação? Não sei. Eu não consigo dar. A única coisa que a gente pode recomendar é que ouçam os infectologistas falarem. Então, quando a Rosana Hickman que é uma pessoa, assim, da minha outra encarnação, que eu respeitava muito na outra encarnação e continuo respeitando nessa encarnação, uma pessoa absolutamente séria, quando ela vai lá e fala, se vacinem, ela não está brincando. É, verdade. Ela não é uma pessoa que vai brincar, que vai se expor para brincar, e nem vai receber dinheiro para falar da vacina. Então, assim, preste atenção, como você disse, em quem está falando. E o que eu tenho visto de quem é sério está recomendando que a gente se vacine. Então, não dá. Hoje em dia tá difícil, viu? Tá bem É, difícil. bem difícil. Tá difícil de compreender o mundo, tá difícil de viver, tá difícil de tudo. Mas a gente, É, né, persiste. mas persistimos. Bom, muito, muito obrigado. Tem, assim, um último comentário da Liara, que é muito interessante, ela diz aqui, é mesmo difícil de entender, porque tem interesse econômico nas cirurgias plásticas, nos agrotóxicos que nós comemos também, quer dizer, e aí eu acrescentaria também nos transgênicos, que nós já comemos muito, O tempo o todo, né? tempo todo comendo alimentação transgênica, já tem, mas altera o DNA, não sei o que lá, o que é transgênico, né? Se não, Pois é, também, né, enfim. exatamente. Mas muito obrigado, Tânia, por compartilhar tanto conhecimento, experiência conosco. Acho que foi uma live muito esclarecedora, um papo muito bom. Né? A gente está aqui até agora conversando, porque acho que é resultado disso. Espero que quem entrou agora e quiser depois assistir, vai ficar disponível já já, como eu disse, vai ficar disponível no canal do IGTV primeiro e depois no canal do YouTube. E no canal do IGTV, quem não tem Instagram consegue ver o vídeo também, né? Então compartilhem, acho que é sempre importante a gente poder compartilhar informações seguras e esse é um bate-papo muito gostoso, muito bom e esclarecedor. Tânia, muito obrigado, né, por contribuir com essa divulgação científica de uma maneira afetuosa, simplificada, mas sem ser simples, né? Muito obrigado mesmo. Igor, você é um fofo, um amor de pessoa. É, eu falo que, apesar da pandemia ter afastado as pessoas,
eu me aproximei de pessoas muito legais, e você foi uma delas. Eu fico feliz de você ter passado pelo meu caminho e eu espero que você não saia dele, Não tá? sairei, não sairei, com certeza. Né? Tá combinado, tá público. Tá bom. Não sairemos um do caminho do outro. Nós temos muitas coisas para fazer, né? E em Beleza, breve, para além da pesquisa também, a gente se encontrar, conversar, beleza, vacinados, beleza. né? Isso é o melhor. É, Tá joia. vai ter um papo. Um Tá beijo para bom. você. Muito obrigado. Beijo. Obrigado, querido. Tchau. Tchau, tchau.